Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Geração G4, o podcast aqui do G4 Educação, onde a gente sempre traz alunos que participaram do G4 de alguma forma para contar um pouco da história deles, tanto das empresas, dos perrengues, das coisas boas também, e principalmente daquilo que eles aplicaram após passar aqui no G4. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, Danilo Palmerston, membro do G4 Club, vice-campeão do kart do G4 Club. Pra quem que perdeu, né? Só fala quem foi. Pô, essa foi a pegadinha que você já começou que ia fazer, né? Mas grande CEO do Grupo Palme, uma incorporadora e construtora lá de Goiânia, desde 2007 aí no mercado, já fizeram mais de 100 mil metros quadrados de obras entregues, né? E eu acho que o grande diferencial, o grande nome aí é o Sky Garden, acho que o prédio mais alto do Centro-Oeste. É o segundo mais alto de Goiânia. Segundo mais alto de Goiânia também, 115 milhões de faturamento em 2023. Danilão, grande prazer ter você aqui, a gente sempre troca uma ideia bem legal, vamos gerar valor aqui para a audiência aí. Valeu, Lucas, eu que agradeço. Essa pegadinha do vice-campeão no kart é verdade no kart indoor, mas no kart profissional acho que a gente nunca teve oportunidade ainda. Não, convidado você já foi, mas a gente ainda vai ter oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho de gestão, falar sobre mercado imobiliário, o que a gente pôde aplicar aí ao longo dos cursos que a gente fez junto aí com o apoio de vocês. Boa, Danilão, pra gente começar, cara, tem sempre quando a gente fala na vida empreendedora, na vida empresarial, a gente sempre passa por muitos desafios que a gente nem imagina, né, cara? E tem um que você contou em um evento lá do G4 Club que me marcou muito, que eu queria que a gente começasse com ele, mas um evento em Goiânia do Vila Mix, um show gigantesco, atrapalhou a sua obra lá, cara. Como? O que aconteceu? Conta um pouco do perrengue, aquelas coisas que a gente nunca imagina que pode ter acontecido, mas que acontecem. Caso bom, hein? Cara, a gente lançou o Sky Garden em 2017, né? E todo mundo vê aquela obra, né? Uma imponência e tudo mais, você é engenheiro, você sabe disso, acha que é só alegria. E a nossa fundação, ela, para quem é da área técnica aí, a gente eram três blocos, desculpa, e quando a gente foi de fato fazer a concretagem, a gente entendeu que precisava unificar esses três blocos. E na unificação desses três blocos virou um blocão, e para a gente poder fazer a cura do concreto, a gente precisa dosar a temperatura, né? Você sabe disso. E dosar a temperatura de um blocão de concreto. E um blocão, eu estou falando de mais de 1.700 metros de área quadrada, vezes 9 metros de altura. Então, né, imagina aí a metragem cúbica de um bloco desse. Mais ou menos? Puta, cara, vamos lá, foram 2 dias. O primeiro dia foram 98 caminhões, o segundo foi um pouco menos, assim, eu não sei te falar, mas eu chuto 160, 170. Por aí. Vezes 7, 8 metros cúbicos, faz aí a conta, né? Então são mais de 1.000 e tantos metros cúbicos. E aí, para a gente poder fazer a cura desse concreto, a gente teve a coincidência, por sorte ou por azar, de fazer essa concretagem bem na semana que estava tendo o evento da Vila Mix. E para a gente poder fazer a cura do concreto, a gente precisou de gelo. E o evento da Vila Mix em Goiânia é o evento no final de semana. Então tanto a Palme quanto a Vila Mix acabaram com o estoque de gelo na cidade e a gente teve que buscar gelo na cidade vizinha. Então esse já é um baita de um perrengue que a gente passou ao longo da fundação do empreendimento e uma das intercorrências que a gente teve ao longo do caminho aí que acaba onerando custo de obra e complicando ainda mais nossa vida, né? Um perrengue chique. Essa história, pessoal, acho que todo mundo, todo empresário aqui que escuta isso provavelmente fez alguns paralelos. Eu lembro quando o Danilo contou isso no palco do G4 Club, eu falei, cara, a gente precisa explorar mais essa história, que ela é muito boa e na hora que você pensa no geral, nem é tão incomum assim. Né? O que um evento de uma música sertaneja pode interferir numa concretagem de um bloco de fundação de um prédio, né? E tá aí, gelo, a gente teve que buscar caminhão de gelo de outra cidade. Animal, tem um outro ponto também que você trouxe nesse papo que a gente teve lá, que me marcou bastante, é que no início ali, a Palme ainda não tinha ali, vamos dizer, um track record para construir, foi um passo grande que você decidiu ali, um risco grande que você decidiu tomar, e no início as vendas estavam bem fracas, ou não sei se estavam fracas, mas não estavam no ritmo ali que você esperava, e enfim, existiram algumas ações que você tomou que mudaram o jogo e
E acredito que a gente pode aprender bastante com isso. Quais que foram essas ações ali de decorado e tudo mais que você tomou que começaram a fazer virar o jogo? Então, o primeiro ponto foi que a gente lançou um modelo de negócio para investidor, né? Onde a gente acreditava que 100% do empreendimento ia ser vendido para investidor. E quando a gente se deparou no meio do caminho, a gente tinha vendido 30% para investidor, faltava 70% do prédio, a obra já tinha começado, e aí a gente decidiu pivotar totalmente o modelo de negócio. Então ele ficou um modelo híbrido, onde a gente teve ali 30% para investidor e 70% para o público tradicional, né? E quando eu falo de tradicional, é o público que paga o imóvel, 30% do imóvel até entregue, 70% financiado. Então, ou seja, eu precisava arrumar caixa, funding, para poder tocar essa obra. Então, esse foi o principal desafio. E no meio do caminho, não só isso, veio pandemia lá em março de 20. Então, acabou que uniu. A gente tinha 30% de investidor, os outros 70% a gente foi vender a mercado. E a gente precisava de grana para poder tocar esses 70%. E aí, no meio do caminho, pandemia, o que a gente decidiu foi, vamos fazer um decorado no térreo do empreendimento, porque a princípio o decorado ia ser no 5º pavimento. E como veio pandemia, a obra paralisou, a gente não conseguiu chegar no 5º pavimento. Então, a gente fez a obra ali chamamos alguns parceiros, alguns fornecedores de Porto Belo, a Jauli Engenharia lá de ar-condicionado, e a gente acabou fazendo uma troca de favores ali, ó. Se vocês fornecerem os insumos para a gente fazer o decorado, a gente em contrapartida faz a obra com vocês. Então a gente acabou fazendo o decorado ali, né, no térreo, fomos a mercado vender e vendemos mais 40% do prédio. Então, mas ainda assim não tirava o desafio de ter que arrumar a grana, né? E tem uma história boa do Banco Inter, que foi quando a gente precisou ir atrás de funding. E aí eu falo que a jornada do empresário, ela é solitária, mas ela precisa ser consistente com disciplina, né? Como veio a pandemia, o Inter não quis financiar a obra e falou, vamos esperar passar o período de lockdown. E no meio do período de lockdown, eu insistentemente ligando para o superintendente do Inter, falei, eu tenho uma reunião amanhã em BH, se você puder me receber para um bate-papo. E ele falou, não, pode vir. Só que eu não tinha reunião nenhuma. E aí emiti passagem e fui. No dia seguinte, no horário da reunião, eu estava no Inter e ele não me recebeu. Eu voltei para Goiânia. Caramba. Na semana seguinte eu fiz a mesma coisa. Fiz isso por 3 vezes até conseguir sentar com ele, de fato, mostrar para ele que o empreendimento era viável e tudo mais. Então a gente acabou assinando aí, logo que abriu, voltamos da pandemia, a gente acabou assinando e resolvendo um empreendimento onde a gente achava que era um momento extremamente avesso, né? Pandemia, falta de grana, a gente conseguiu reverter muito mais pivotando o modelo de negócio. Sensacional. Danilão, teve um ponto que você trouxe aí que é relevante, uma história que você já me contou também, eu queria que você contasse aqui, cara. Inclusive eu contei num podcast da Jovem Pan que eu participei. Você disse aí que 70% dos moradores, ou 70% da venda deveria vir de pessoas que estão comprando para morar, né? E para essas pessoas em específico, quando você está comprando um apartamento, uma casa, é um sonho de vida, provavelmente um de 2 imóveis que você vai comprar. E tem um problema aí, se você olhar do lado da construtora, que você transformou em basicamente marketing para ti, né? Que as pessoas querendo visitar o apartamento, que é uma dor de cabeça para a obra, né? Mas ao mesmo tempo é um sonho para a pessoa que vai morar, pô, deixa eu ver como é que tá, esse aqui vai ser meu apartamento e tudo mais. E, cara, como é que foi? De onde que veio o insight? Você disse que trouxe isso bastante do G4 também. Eu queria que você contasse aí de onde que veio o insight de tentar fazer essa parte da jornada ser diferente, o que isso virou e qual o resultado que isso gerou para vocês depois. Tá. Cara, na verdade, assim, o mercado imobiliário, ele não tem esse cuidado com o cliente, né? Ele é muito mais a venda do produto por si só. E hoje, até no voo para cá, vindo para São Paulo, eu estou lendo um livro chamado Desmarketize, não sei se você já viu, bem bacana o livro. E, na verdade, eu já li e estou relendo, né, o livro. E ele fala uma coisa que eu gosto muito, assim, a gente passou a vender imóvel de verdade. E o que é o de verdade, né? É a gente parar de entregar só o produto e mostrar para o cliente que existe um serviço, tem um ser humano por trás que a gente precisa cuidar dele, que é o maior sonho da vida dele. Então foi quando a gente trouxe a jornada do cliente mais humanizada, onde a gente passou a cuidar dos 36 meses do período de obra com vários pontos de contato ali ao longo do caminho. E um ponto deles,
Um ponto desses é o momento em que o cliente ele pode visitar a obra a cada 6 meses. Então a gente acaba tirando o estigma e a gente faz um evento mesmo, né? Antes a ideia era assim, vamos fazer só uma visita à obra. Agora isso é até um insight vindo aqui de vocês mesmo. A gente une potenciais clientes compradores que estão ali na base como lead com o cliente real e a gente faz a campanha de indicação e leva todo mundo para dentro da obra e faz um momento. Domingo agora a gente vai ter um desse. Então você pega o cliente, a pessoa que já comprou o apartamento, mas ainda não recebeu. Perfeito. E traz outras pessoas que entraram em contato contigo, mas provavelmente também pede para esse cliente, se quiser levar algum amigo, algum conhecido. Isso, a gente está desenhando a campanha de indicação onde esse cliente que já comprou leva um amigo, e aí são 2 momentos distintos, ele chega primeiro, faz um tour, depois o amigo chega. E em paralelo a gente tem também os clientes que estão em prospecção, na dúvida se compra, se não compra, então a gente coloca todo mundo no mesmo... Esse tem o cara que tá ali vendo o sonho, enquanto o outro tá cogitando se deve ter aquele mesmo Perfeito. sonho. Então, e aí a gente transforma esse momento, que é um momento onde ele jamais imaginaria ter, num evento mesmo, onde ele visita o apartamento modelo, ele pode ir na cobertura do prédio, por exemplo, esse agora a gente vai fazer no rooftop do empreendimento. Então ele vai até o rooftop, visita o apartamento e no final a gente recebe ele num evento ali junto com os amigos e acaba que no final do dia isso vira uma grande festa, né? Isso... É um pouquinho do que vocês fazem aqui também, não é isso? Exato. Isso para mim é um grande exemplo. Eu falo muito aqui no G4. Tem muita gente que me pede: você deveria ter uma imersão para médico. Eu vi uma aula, mas não vi nenhum exemplo de indústria. Eu sou um laboratório de exames e vocês no G4 não falam comigo, né? Eu sempre respondo nisso, Danão, que... É gestão, cara. É isso que você precisa. Se eu for aqui, você como construtora, você como incorporadora, se eu for te trazer só exemplos, só cases do mercado de construção e incorporação, você basicamente vai repetir o que todo mundo está fazendo. Perfeito. Então, o nosso jogo aqui no G4 é te dar elementos, cara, o que o banco está fazendo, o que a academia está fazendo, seja em jornada do cliente, seja em processo de vendas, para que você possa beber dessa fonte e falar, pô, não vou fazer a mesma coisa que o banco faz. Mas quais os elementos? Por exemplo, acho que você tem um case interessante do capacete, né? Você começou a mandar o capacete para a pessoa ir para a obra, para a casa dela. Cara, assim, a gente tem vários cases, né? Desde a gente vai começar a obra, a gente na fundação ali, a gente pega uns potinhos de vidro, coloca terra dentro do potinho, entrega para o cliente na casa dele, como uma recordação da terra, que aquilo ali vai virar um empreendimento dele. Até o próprio capacete, a hora que ele vai visitar na obra, o capacete chega, tá com o nome dele, ele leva o capacete para casa como uma recordação, né? Então, tudo isso são coisas que a gente veio trocando figurinha desde 2019 aqui com vocês. E, cara, um dos motivos da minha vinda para cá, lá em 2019, que todo mundo me pergunta, como que você foi parar no G4, né? Foi para buscar gestão em outros setores que eu não enxergava no meu, por ser um mercado totalmente tradicional. Então é um pouco do que você falou aqui agora, né? Quando a gente pega um setor, se eu entrasse numa sala de imersão para falar só de mercado imobiliário, às vezes eu ia ver mais do mesmo. Mas a partir do momento que a gente une vários setores, vocês conseguiram fazer isso muito bem, acaba que com insights a gente aplica certas coisas no nosso modelo de negócio. Essa questão do evento é interessante, né? Que eu até mandei no grupo do clube há poucas semanas atrás, falei, cara, eu acho que temos um caminho legal aqui, tanto pro membro do clube, né? A gente faz muitos eventos só para vocês, mas se alguns eventos a gente liberar para vocês levarem 2, 3 convidados, provavelmente vocês vão levar pessoas que fazem sentido pro G4, Perfeito. Que também tem potencial de ser nosso cliente. Eu vou gerar mais valor para ti, porque você tem essa capacidade de levar outras pessoas, isso vale um poder de networking para ti, de amizade, enfim, geração de negócio, e essa pessoa nova vai ter um contato com o G4 que não é, oi, quero comprar, quero vender e tudo mais. Então, provavelmente, depois eu queria ter, não sei se você já tem resultados desses eventos que você faz em conjunto, mas é um follow-up que eu quero ter. Estamos começando a fazer agora, assim, não sei, não consegui medir ainda para te dar a precisão, mas o que tudo indica, no goianês vai dar bom. E você falou aí de 2019, quando você veio a primeira vez, né? Você lembra qual turma que você veio? Então, acho que foi a 34. Então não foi 19, deve ter sido 20 já.
Não, então foi 24. Foi 20. 24 deve ter sido no início de 20 ali, quando eu entrei, inclusive. Cara, a minha foi fevereiro de 20. Fevereiro, então foi a última, deve ter sido a 14 ou 13. O que você tirou ali, cara? Pô, eu preciso sair daqui e fazer essas 2, 3 coisas. Sempre falo também que a nossa intenção aqui no G4 não é que a pessoa chegue e transforme, e revolucione, mas que ela pegue 3, 4 coisas e fala, cara, isso aqui eu posso implementar segunda-feira e sair executando. Na verdade, foram vários insights que foram desdobrando, né? Mas eu acho que o primeiro foi quando a gente fala de gente, né? Nós saímos de uma empresa de 3 colaboradores em 2020 para uma empresa de 53 de escritório, mais 400 pessoas de obra, mais ou menos. Então, o primeiro insight foi gente. Quando eu me deparei, eu estava liderando 10 pessoas. Quem lidera 10 não lidera nada, né? E aí eu fiquei com uma aula, acho que foi do Thales, inclusive, na cabeça, que ele falou das 2 pizzas. E do Richard Heckman, que fala que você não pode liderar mais do que 6 pessoas, tem a fórmula lá e tal. Cara, e a partir dali eu não consegui implantar de imediato, porque para eu tirar 10 líderes debaixo de mim, automaticamente eu tinha que ter uma cadeira, né, de um head ali, de um executivo um pouco mais alto. Mas esse foi o principal insight, e a hora que eu fiz isso, deu uma transformada boa, porque você começa a ganhar capilaridade na gestão, né? Então esse foi um ponto. Outro ponto também que eu acho que é de suma importância é a questão das alavancas de crescimento. A gente, às vezes, fica focado naquilo que, precisamos vender mais, mas a gente esquece que existe um processo por trás de venda, um processo por trás do marketing. Então foi quando eu parei e desenhei aonde que a gente poderia ter alavancas de crescimento no nosso negócio, e foi daí que começou a surgir a ideia da gente vender os kits de personalização para os nossos clientes. Então já casa um pouco da alavanca de crescimento com o CX, com a experiência do cliente. Sabe que você falando me deu uma ideia, não sei se já vai executar isso, mas nesse evento que você vai fazer dos clientes, com os potenciais clientes, você já poderia levar o cara dos móveis, o cara da automação, inclusive esses caras patrocinarem esse evento para que eles possam vender para os seus clientes depois. Pode ser um próximo passo, hein? Eu tava com o Lucas Minazzi agora, que mexe com ar-condicionado, é projetista nosso, então, cara da Valo. Legal. É um insight, cara, dá pra gente pensar assim. Esse é um dos pontos que a gente fala muito de alavanca de crescimento, né? A gente sempre tenta... Nosso primeiro passo, ou nossa primeira cabeça é tentar querer vender mais para novos clientes, né? O segundo é tentar vender mais para os mesmos clientes. No seu caso... É mais difícil ter um LTV alto. A não ser que você esteja mirando investidor, mas as pessoas recorrentemente não compram imóveis, não saem comprando, né? Mas um terceiro ponto é você olhar, que o G4 acho que faz muito bem, olhar para esse cliente e falar, o que mais que esse cara precisa? Talvez não vou ser eu o fornecedor, não vou fazer um produto para ele, mas como que eu tenho aqui no meu ecossistema indicações, como que eu tenho aqui facilidades para que ele possa consumir outros produtos e serviços que estão aqui nesse momento da jornada, que ele está com essa dor ou que vai ter essa dor muito em breve. Então, isso, cara, é uma das coisas que a gente já desenhou, testou e apanhamos muito. Porque o nosso ciclo, ele é um ciclo um pouquinho diferente do de vocês, né? Então, imagina, o cara compra um imóvel hoje na planta. Eu só vou conseguir vender kit de personalização para ele mais próximo do final. Então, eu dividi essa jornada em 2 momentos. Um momento onde ele personaliza piso, revestimento, enfim, que é um momento ali 6 meses depois do início da obra, e um momento de personalização lá no final, onde a gente definiu 8 kits, e aí vai desde kit mobília, armário, ar-condicionado, que aí entra o parceiro. Porém, existe uma dificuldade grande na monetização disso, né? Então, até já tem uma discussão com o Rafa, do clube também, tá me ajudando nisso, porque se eu vendo muito antes, eu corro o risco de chegar lá no final, o custo da mercadoria não ser o que eu vendi. Sim. E se eu vendo muito próximo da entrega, esse cara está enforcado para poder fazer financiamento. Então, precisa achar um ponto de equilíbrio ali nessa gestão. Você pode não conseguir entregar também no prazo, né? Aí você assume o risco do atraso. Isso. Então, eu acho que é um modelo de negócio que funciona. Mas se você não vender, mas indicar, você pode ter a tua margem ali. Mas existe isso, existe. Mas ainda a gente testou esse modelo, deu certo, mas ainda assim a parte da monetização e pagamento dele ao longo do ciclo é um pouco nebulosa. A gente ainda precisa exaurir isso aí um pouco mais. E assim, pensando, eu não sou o seu cliente ainda, mas pensando no meu lado... Gostei do ainda, hein?
Diz que tem um empreendimento novo para sair aí. Mas pensando no lado do cliente aqui, eu gostaria, ou que talvez o que me deixasse sexy é eu ter a opção de alguém ser proativo e me mandar, olha aqui, eu já tenho sua planta, eu já tenho, seu apartamento vai ser assim, ele tá em tal andar, então vai ser essa vista, batida do sol e tal, então eu pensei nesse projeto arquitetônico para ti, tem essa outra opção um pouco mais clean, um pouco mais minimalista, um pouco mais tradicional. Esse é o mundo ideal, né? Isso é o que eu gostaria de ter, talvez não eu indo atrás, não eu querendo contratar, mas você falar, Lucas, eu vou te entregar o apartamento desse jeito, você vai pagar isso aqui e tal. E se a gente for ver, já existem vários MVPs disso. Quando as pessoas começam a querer comprar um apartamento 100% decorado, já é um MVP de que isso funciona. É só achar o timing e o jeito certo de fazer isso daí, né? Porque a JHSF, não sei se você sabe, eles vão fazer um prédio aqui e bem em frente aqui na Cidade Jardim, ali onde estão desviando a Marginal. tá. Eles estão vendendo um apartamento não, todos os apartamentos custam R$60 mil o metro quadrado e já vão entregar 100% do jeito que você quiser, qualquer planta, qualquer revestimento, basicamente isso. Só que aí é um Perfeito, cara, mas isso é uma tendência, né? Eu falo que o santo de casa não faz milagre. Antigamente era assim, virou mais bruto, agora... O meu apartamento mesmo, eu fui fazer agora armário, sofri ao extremo. Então, imagina um cara que não é do mercado e tem que contratar uma empresa de armário, um marceneiro, quem quer que seja, né? Então, é punk, não é fácil, não. Boa. E, não, você falou aí, o Rafa tá te ajudando lá no clube e tudo mais. Quais outras conexões valiosas aí, que talvez não necessariamente pra sua obra, pro seu negócio, mas que você fez nesses 3 anos de G4 Club? 3 anos, cara. 3 anos. Tô indo pra 4 agora, né? Quais foram as conexões mais poderosas, os cases mais interessantes? Então, eu sempre escuto pergunta do tipo, qual que é a dor que todo incorporador tem, né? E eu ouso a falar que quando você é pequeno, médio ou grande, eu já trabalhei em empresa grande, a dor é sempre a mesma, é funding, é grana. Né? Quando você é pequeno, você tem uma dificuldade ali, porque no nosso caso a gente começou fazendo 2 casas populares e aí de repente a gente estava com um prédio de 54 pavimentos para executar, buscando dinheiro em banco. O primeiro prédio? Você saiu de casa? 100% nosso foi. 100% foi. Loucura. Então, e aí quando você é grande demais, você tem ainda essa dificuldade, porque acaba que às vezes os bancos fecham portas e aí fazer com 100% com recurso próprio às vezes não é o melhor dos mundos. Então, a nossa principal dor é caixa, é funding, é grana. E eu acho que as principais conexões que o G4 me trouxe foi exatamente nesse sentido, cara. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com o Rafa para a gente tratar sobre grana. Né? Então ele tem pessoas, tem empresas com interesse de investir no imobiliário, fundos de family office, enfim, por aí, de multifamily, por aí vai. Então a gente acaba nesse quesito funding, a gente fez muita conexão. Outra conexão que eu fiz foi com os meninos do Chapecó, onde a gente dividiu muito sobre gestão, eu e Balzan. Ele tem imobiliária, então eu estou num projeto de montar uma imobiliária própria agora para a gente. Então, assim, ele me trouxe muitos insights. Então, esse senso de comunidade, e é uma das coisas que eu ainda quero levar para o mercado imobiliário, eu acho isso muito rico, cara, porque no final do dia a gestão ela se passa, ela é sofrida, mas no dia a dia a gente consegue trocar figurinha e por mais que seja de outro setor, a gente acaba, né, conseguindo evoluir e melhorar a gestão no dia a dia. E já pode soltar para que esse funding aí? Qual que é o próximo passo? Quando que entrega o Sky Garden? Quais são os próximos? O Sky já foi entregue. Já foi entregue? Foi. Eu não sabia. O Sky foi entregue. Esse ano a gente entrega mais 2 empreendimentos agora no final do ano. Um empreendimento no Marista ali, alto padrão, e um empreendimento médio econômico. Se eu quiser investir no mercado imobiliário de Goiânia, o que eu faço? Qual que é o próximo? Cara, mercado imobiliário de Goiânia, não sei se você viu, saiu agora o índice FIPZAP de dezembro, foi o mercado que mais valorizou, a capital que mais valorizou, né? Goiânia hoje é um canteiro de obras, e só para te dar uma referência, eu vou falar dos nossos projetos, porque a gente mediu por eles, né? Mas 18% ao ano nos últimos 5 anos de valorização. Então é uma baita de uma valorização quando você tem ainda uma garantia num ativo real. O imóvel está ali, no final do dia, se der tudo errado, você está com o imóvel para trás. E, cara, hoje tem N formas de você investir no imobiliário. Você que é de casa, a gente abre ali Temos uma audiência aqui, uma parte por investimentos. Uma parte de investimento mais... né, cara, imobiliário é ter paciência. Eu brinco que é um ciclo
é uma maratona, é uma corrida de 42 quilômetros, não é um tiro de 100 metros, então é muito difícil você entrar no imobiliário e não ganhar dinheiro. Só tem que saber entrar. As maiores fortunas do mundo foram criadas historicamente no mercado imobiliário. Você precisa saber entrar no imobiliário, porque se entrar errado, você não vai... Uma dúvida que eu tenho, não vai tanto na parte de incorporadora, mas é do mercado como um todo, cara. Por que hipoteca não existe no Brasil como existe no mercado americano? É só para ficar claro, então no mercado americano é muito comum eu tenho uma casa que vale R$1 milhão, eu vou no banco e pego R$200 mil emprestado para pagar como se fosse aluguel e eu coloco a casa como garantia, né? Aqui no Brasil não é tão comum porque a taxa de juros é muito alta. Cara, é exatamente isso. Assim, o mercado americano, e a crise lá que teve em 2008, que todo mundo fala, pô, o Brasil vai estourar uma bolha igual estourou nos Estados Unidos. Cara, esquece. Primeiro, por legislação, lá atrás, os Estados Unidos, você hipotecava o imóvel e aí você poderia rehipotecar seu imóvel. E por que as pessoas faziam isso? Veio a crise do subprime lá em 2008, eu hipoteco, o imóvel valorizou, eu rehipoteco ele, pego grana porque eu tô com e pago o estado em crise. Por que isso no Brasil não funciona, cara? Primeiro que no Brasil você não pode rehipotecar. Esse já é o primeiro passo. Mas a primeira vez você pode. Mas hoje começou a aparecer... Hoje não, né? Já se existem os famosos home equities. Né? Então o cara coloca o imóvel ali em garantia e toma um crédito. Só que hoje a gente está falando aí de um home equity, eu vou chutar aqui na casa de 1,5% ao mês. Putz. Então é uma dívida cara, entendeu? Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente está falando de 4% ao ano. Aqui a gente está falando de 22, 25 ao ano. Então, na minha visão, primeiro, a gente não tem essa hipoteca por conta disso, por conta do custo do capital, o risco Brasil. E segundo, por conta de legislação que a gente não consegue hipotecar 2 vezes. E aí a pergunta que eu mais escuto, o mercado imobiliário vai passar por uma bolha. Cara, esquece. Assim, a bolha imobiliária, na minha opinião, tem uma longa discussão por trás disso. Não lembro quando nem onde eu vi, faz uns 6 meses, mas eu vi uma discussão dessa e as pessoas trazendo ali o que é o mercado imobiliário em Londres, Nova York, Chicago, perto da receita média, perto de vários indicadores do país e o que é no Brasil. É assim. Pela receita do PIB. Você deve ter escutado o Ricardo Amorim falar sobre isso. Ele fala muito sobre isso. E, cara, a dívida imobiliária do Brasil, porque a gente tem lastro em FGTS, né, em poupança e tudo mais, a dívida imobiliária do Brasil é ridícula perto dos outros países, assim. Eu não tenho dado de cabeça para te passar, mas é mínima. Então, todo mundo que quer discutir sobre bolha imobiliária no Brasil, na minha opinião, a gente está longe, mas muito longe disso, e não temos nem legislação para que isso aconteça. Mas é impressionante o quanto que a gente... Acho que não é incomum, pelo menos aqui em São Paulo, hoje você vê apartamentos a R$30 mil metro quadrado, 20, principalmente os menores, né? Isso eu não sei como é que para em pé esses apartamentos de 27, 24 metros quadrados a 20, 25 mil reais o metro. Eu não vejo pessoas querendo morar nisso que não seja ali... Cara, mas eu vou te dar um exemplo. Eu tava vindo no voo agora, um conhecido meu falou, Danilo, comprei um apartamento em São Paulo, porque eu venho aqui 1 vez por mês, 2 vezes por mês, e eu tô cansado de ficar em hotel carregando mala. Então... São Paulo isso para de pé, entendeu? Agora, Goiânia, já tenho minhas dúvidas de se fazer apartamento ali de 27 metros quadrados, o quanto isso tem adesão, né? Aqui São Paulo é outro mundo, né, cara? Então, não vejo risco nisso não, sinceramente. Boa, temos perguntas do YouTube. Você que tá no YouTube aí, quiser mandar perguntas pro Danilo, pode mandar no chat aí que nosso time tá de olho aqui. Me fala uma coisa. Vamos lá. Mete bala. Na sua opinião, qual a carência hoje no mercado imobiliário, parênteses venda, e o que você implantaria de diferente na sua imobiliária? Só para, não sei se deu para escutar a Mar aqui, qual que é a maior carência de imobiliárias e o que você faria diferente na imobiliária que você está pensando em abrir? Posso responder essa? O que eu gostaria como cliente? É até bom, porque primeiro ele escuta uma visão sua quanto cliente, depois eu tenho uma visão, assim, várias experiências péssimas com corretores, né, e consequentemente imobiliárias. E o que eu gostaria como cliente é que cada imobiliário ou cada corretor
tivesse uma jornada diferente dependendo do perfil da pessoa. Por exemplo, eu sou o cara que se eu definir que eu quero morar em Moema, num apartamento de 120 metros quadrados, é aquilo que eu quero. Perfeito. Eu quero saber o preço daquele imóvel que eu tô vendo. E historicamente, quando eu fui ser atendido por corretores, primeiro que tem um monte de anúncio fake na internet, você entra lá e, pô, eu quero falar desse apartamento, e, não tá disponível e tal. E aí tem um, cara, que me deixou, assim, abismado, eu sempre conto essa história, porque é um case do que não fazer. Eu queria morar em um apartamento, aluguel, um apartamento em Moema que tivesse quadra de tênis no condomínio. Entrei, achei, pô, isso aqui, preço legal, tal, mandei, não tinha... Não estava disponível mais, e o cara perguntou, o que você quer? Eu já nem respondo. Quando ele vem, o que você está procurando, eu já nem respondo, porque o que eu estou procurando é aquele. Mas beleza, eu falei, vamos dar uma tentativa. Voto de confiança. Eu respondi, eu quero apartamento para alugar em Moema com quadra de tênis. Eu não falei preço, eu não falei quantos metros, não falei quanto que eu queria pagar, não falei nada. Só Moema, quadra de tênis. O cara me voltou com 12 opções. Nenhuma com quadra de tênis, alguns em Moema, alguns com quadra de tênis e tal. Eu olhei e falei, cara, não tem. Falei, quais deles é em Moema com quadra de tênis? Ele, nenhum. Eu falei, beleza, eu quero Moema com quadra de tênis. Ele voltou, olha esse aqui, tal, não sei o que, lazer completo, preço bom, só não tem quadra de tênis. Eu falei, amigão, eu quero Moema, quadra de tênis. Aí ele mandou um outro em Pinheiros que tinha quadra de tênis. Eu falei, cara, não dá, eu bloqueei o cara. Então, isso é um case que cara, aconteceu muitas vezes comigo, não nesse extremo, mas eu gostaria, o meu pedido, se eu conseguisse passar uma dica, o que eu gostaria, que você olhasse para o cliente e tentasse entender, pô, esse cara aqui é o cara que está querendo comprar o imóvel para a vida dele, esse aqui está querendo alugar para a filha, esse aqui, enfim, qual que é a jornada específica para ele? Né? Cara, eu falo assim, primeiro ponto, ontem eu estava no clube, num bate-papo com um primo meu, e ele me lembrou desse livro que eu comentei aqui no início, o Desmarketize. Já fica a dica aí para os corretores que estiverem ouvindo, leiam esse livro, eu acho que é o primeiro ponto. Cara, o segundo ponto, eu falo assim, para nós incorporadores, o nosso primeiro cliente é o corretor. Porque se o corretor não compra o produto, a não ser que eu tenha força de venda própria, é o corretor. Então, se o corretor não compra o produto, ele não vende para você, cliente. Enquanto imobiliária, o principal ponto que eu vejo é que o corretor ele acha que o cliente é dele só até o momento que ele assina um pedaço de papel. E, na verdade, o cliente tem que ser dele porque o bem só se materializa, a compra só se materializa lá no final quando ele recebe o imóvel. Então, eu falo o seguinte, a jornada que o cliente percorre hoje eu vim aqui, assinei um contrato, o corretor me deu um pedaço de papel junto com a incorporadora, eu virei cliente da incorporadora. Na minha opinião, não. Ele virou cliente tanto da incorporadora quanto ainda do corretor. Então, são duas jornadas que ele precisa percorrer ali. Uma, o corretor tem que cuidar dele ao longo dos 36 meses. E aí, por que eu vejo que os corretores não fazem isso? Porque a jornada do mercado imobiliário é de cauda longa. O cara fica ali 36, 42 meses e normalmente não tem LTV. E aí o cara acha que ele não vai comprar de novo. Tá tudo certo, ele pode até não comprar, mas a indicação vai vir se você fizer uma jornada em Y ali depois que ele vira cliente da incorporadora. Então a incorporadora segue com uma jornada com ele ali e você segue com uma outra. Eu faço uma analogia, cara, isso aí é igual caixa de morango. Você sabe por quê, não? A caixa de morango, quando você compra ela no supermercado, você não fica com a ilusão... não. A caixa de morango, normalmente, por cima, os morangos são todos bonitos, grandões, não sei o quê, e por baixo, a hora que você vê, é cheio de morango podre, pequenininho. Cara, é um pouco do que acontece com o imobiliário. O cliente, ele vai lá, visita um decorado todo pomposo, tem um baita de um atendimento pelo corretor e depois ele fica 36 meses até a entrega do empreendimento sem assistência nenhuma. Então, a dica que eu dou para a imobiliária faz essa jornada em Y, que eu acho que é super rica. Poderoso, hein? Temos mais? Danilo, se você estivesse começando hoje com 2, 4 ou 6 casas, como mencionou quando começou, o que faria de diferente? Então, vamos lá, né? Pergunta Bom, do o Brenner. que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje com 2 ou 4 casas? Cara, eu acho que eu anteciparia o meu processo de certificação com a Caixa Econômica. Eu demorei um pouquinho,
Eu comecei com recurso próprio. Porque quando você está construindo, você é uma construtora, para o cliente pegar o financiamento lá no final da obra... No meu caso, para eu alavancar mais a empresa. Porque eu falo assim, todo mundo no mercado que começa a construir no mercado imobiliário morre de medo de banco. Mas no final do dia, o dinheiro do banco é o dinheiro mais barato que existe hoje em praticamente todos os setores, né, pro imobiliário. Porque ele tem lastro em ativo real. Então, só que eu demorei para perceber isso e eu era também um desses medrosos. Então, eu fui fazendo com recurso próprio ali, as 2 viraram 4, que viraram 6, que viraram 8. E eu demorei um pouco mais para me certificar, né, e fazer todo o processo, que é o processo de GERIC na Caixa Econômica, eu demorei para me certificar. Se eu tivesse feito isso antes, talvez eu tivesse alavancado a empresa antes e surfado melhor o Minha Casa Minha Vida, que foi onde eu fiz a empresa. Então, para quem está começando aí, minha sugestão, vai atrás de certificação, e não só certificação para pegar dinheiro, mas certificação de qualidade também, que é de extrema importância para sustentar crescimento. Você acha que você ia me perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Antes da pergunta ali eu te cortei. Cara, eu acho que era muito em relação à gestão, assim, se você pudesse, você na minha cadeira... enquanto gestor de uma incorporadora e de uma construtora no mercado imobiliário, o que você replicaria do que você faz hoje no G4 Educação? Assim, você dá aula lá na G4 Traction. Eu tenho alguns insights aqui que a gente sempre troca figurinha. Tem um ponto que eu com certeza estaria olhando muito dele se eu tivesse... Qualquer tipo de linha de produção, né, que no fim do dia uma obra é uma sequência de linhas de produção que vem ali desde do projeto, passando pela compra, passando Me empresta uma caneta aí que a dica dele é poderosa, hein? Que é isso aqui, ó. É documentar o máximo possível como funcionam os meus processos da minha empresa, o que deu certo e o que deu errado, porque o que eu gostaria, né, o que eu tentaria o tempo todo é não acertar no primeiro momento, eu não vou conseguir acertar no primeiro momento, mas como que o aprendizado da minha obra, como que o aprendizado daquelas coisas que eu acertei e que eu errei, podem ser passados para as próximas obras, mesmo que não sejam as mesmas pessoas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu cheguei à conclusão que o galpão lá, o lugar, o almoxarifado de uma obra, eu fiz ele muito pequeno. Isso me deu problema com A, B e C, eu não consegui no momento que o aço chegou, não consegui guardar lá, ou as fechaduras, enfim, qualquer problema que eu tenha tido com o tamanho de almoxarifado. Eu teria documentado isso, falar, tivemos problema com o almoxarifado, ele foi de tantos metros quadrados, mas na hora de tal coisa não foi suficiente. Então, no projeto da próxima obra, eu iria consultar esse erro, Legal. Iria entender o que eu posso fazer no projeto dela para não ter problema no almoxarifado. Ou eu preciso realmente de um almoxarifado maior? Cara, eu fiz, só pegando um gancho aí, eu fiz a imersão em mentoria, que era a imersão em mentoria, né, em fevereiro de 20. Uhum. Eu entreguei o Sky ano passado, em maio do ano passado. Então, 3 anos depois. E ao longo desse processo, a gente apanhou pra caramba, cara. Desde, só pra você ter ideia... concreto, bombeamento de concreto para as últimas lajes lá endurecer na tubulação da bomba do caminhão. Então, assim, a primeira coisa que uma vez eu sentei com o Fernando, que é meu irmão e meu sócio, e toca a parte da construtora, foi, cara, a gente precisa fazer um debriefing dessa obra, né? Então, não vou te falar que a gente documentou 100%, porque para isso acontecer tem que acabar sendo um diário, não é nem um diário, né? Um mensal ali do que aconteceu na obra, para isso para a informação não se perder ao longo do caminho. Mas hoje a gente tem um debriefing até bacana e a gente já consegue replicar isso para outros empreendimentos, dessas lições aprendidas do que deu certo e o que deu errado nos empreendimentos. Isso é uma coisa assim que eu vejo que o custo ou energia gasta é muito baixa perto do ganho que você pode ter, entendeu? Perfeito. Então, tem coisas que daria para implementar que traz mais resultado? Dá, mas talvez seja mais custoso, seja mais difícil. Isso não, cara. O que eu aprendi nessa obra, como que eu documento isso e tenho a disciplina de voltar. Cara, e eu falo o seguinte, assim, o nosso mercado, quando a gente pega, fazendo conta de padeiro aqui, quando a gente pega um VGV, né, um faturamento de 100 milhões, normalmente o custo de obra representa 60% disso, então 60 milhões. E minha verba de marketing, normalmente, ela é 4%, 4 milhões. Eu vejo muito incorporador muito mais preocupado em
controlar, fechar a torneira do marketing, porque fala, pô, o marketing gasta pra caramba, não dá, aquela coisa toda, e esquece a torneira da obra. Só que o cara esquece que 5% 5,5%, 6% de estouro na obra já comeu toda a verba, é o equivalente à verba de marketing. Então, enfim, isso é gestão no dia a dia, né, cara? Isso é um ponto que... É a prática, é o dia a dia que a gente vai aprendendo e vai vivenciando. E aí você começa a fazer isso, você vê um monte de outras oportunidades, né? Então, pô, como é que... Uma coisa que muita gente terceiriza, né? Mas, pô, a alvenaria ali, quais foram os aprendizados que eu tive na alvenaria? O que eu preciso mudar? Cara, o próximo projeto eu não posso fazer ali como é que chama? Enquadramento? Não, é esquadra, né? Não posso fazer um esquadro de 40 centímetros, eu preciso fazer com 41 porque eu não computei tal coisa. O argamassa que a gente usou aqui era de uma... Sabe, essas coisas, na hora que você coloca isso, talvez não vai fazer muita diferença de uma obra para outra, mas na hora que você coloca 18 obras e o aprendizado da primeira, você deixa de depender. Não, tem aquele mestre de obra que ele sabe fazer. Não, cara, você tem ali um documento, você tem o cérebro da empresa com as coisas que deram certas e erradas, que você pode treinar outra pessoa ou você mesmo aplicar ali no dia. Aí, ó, não sei se o Eldner tá assistindo a gente, que é o CEO da empresa, já fica a dica aí do Lucas para você aí. Boa. Danielão, chegando aqui aos últimos minutos do nosso papo, tem algum outro ensinamento, alguma outra coisa que você gostaria de compartilhar aí, seja com a audiência G4, seja com os possíveis clientes? Provavelmente você vai mandar esse podcast aqui para as pessoas que estão querendo investir na Palm, que estão querendo comprar também. Qual que é o seu recado aí, ou seus ensinamentos? Cara, meu recado é clichê, mas eu sempre quero ser o mais burro da mesa. Eu falei isso na semana passada com o Rafa, que a turma estava em Goiânia, e hoje aqui eu sou o mais burro da mesa, então obrigado pelo convite. Eu construí um prédio de 50 andares, você pode falar. Né? Um prazer estar aqui e acompanhar a jornada de vocês aí. Parabéns pela empresa que vocês estão construindo. E é isso. Se você tiver Como é que foi o On The Road? Semana passada a gente teve o On The Road, que é uma das entregas do clube, onde a gente vai visitar as operações dos membros, e o Danilão foi um dos hosts que a gente teve lá em Goiânia. Como é que foi, Danilão? Cara, bem bacana. Assim, eu acho que, inclusive, esse é um modelo de evento que faz muito sentido, né? Para todo mundo entender aí, a gente junta os membros do G4 e roda o Brasil inteiro nas cidades onde essas pessoas têm operação, então acaba que a gente conhece operações de outras pessoas. Então a gente foi conhecer a operação de gerador, de uma fábrica de gerador da Paulinha, fomos no Café Rancheiro, que é uma indústria de lá, e acaba que no final do dia, na Texas Center do Rubão, acaba que no final do dia gera insight para o nosso negócio, então foi bem bacana. Boa. Nilão, queria te agradecer aqui a presença e aproveitar para dar o troféu. Obrigado, cara. Muito obrigado aí pelo tempo, veio de longe para esse papo. Você sabe que esse troféu aqui pra gente encerrar, essa semana passada, cara, eu tenho um troféu desse que fica na sala da minha casa. E aí meu menino chegou pra mim, eu tava no quarto lendo, meu menino chegou e falou assim: pai, eu quero pegar aquele troféu que tá na sala e colocar lá no meu quarto. E eu achei que era um troféu meu do kart, né? Que era de um brasileiro que eu corri. Aí eu falei: não, pode pegar e levar. E ele foi lá, subiu, pegou o microfone, levou pra dentro do quarto dele e eu fiquei sem o microfone. Agora eu já tenho o segundo microfone pra poder colocar lá. Boa. Mas obrigado pelo convite aí, um prazer. Eu que agradeço aí. E agora vamos ter que... No próximo aqui a gente vai contar qual que foi o resultado da segunda etapa do kart, porque agora vai ter que ter volta. Agora é o profissional. Valeu, galera. Obrigado. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês e até o próximo episódio do Geração G4. Um grande abraço.